Olá, tudo bem? Obrigado mais uma vez. Mais um episódio do Inovata Podcast. E hoje nós vamos falar um pouco de venda externa, desafios e as estratégias com o time externo. Estou recebendo aqui o Caio novamente. Caio, obrigado, né? Eduardo, bom estar contigo novamente. Prazer estar com Prazer. vocês. Mais um episódio, né? Mais um, vamos Mais um, lá. vamos lá. Esse negócio de venda externa é muito impressionante, porque é o que alavanca os negócios das empresas, faz a empresa estar presente no cliente, né? Então o vendedor vai lá e tudo mais. Mas o grande desafio é qual usar a estratégia, qual estratégia eu devo usar e como é que eu controlo, né? Esse cara solto e tudo mais, né? Algum de vocês já teve essa experiência? Eduardo, eu lembro que você já foi coordenador de venda. Me conta um pouquinho aí dessa experiência aqui que foi bacana lá. Para quem era de logística, né, foi uma experiência diferente, mas muito rica, né? Tá no campo com um contato direto com o cliente. E se você realmente não tiver um mínimo de planejamento e organização para fazer a sua rota, acaba que perde o foco, né? Então você está no cliente, você tem que saber qual que é o objetivo de cada visita, né? Como acompanhar o vendedor. Porque senão fica solto, né? Como é venda externa, tá fora da empresa, fica muito solto. E aí, para atingir os resultados, precisa de um mínimo de apoio, um suporte da própria empresa, né? E aí vamos falar quais tipos de suporte que um vendedor, um gerente de vendas precisa, né? E como estruturar uma rota, né? Quais são os principais pontos que ele precisa para se planejar para chegar na segunda-feira e ter o mínimo de organização possível para conseguir bons Cara, resultados, né? vendedor organizado. Esse é desafio, hein? Né? Esse é. Cara, e as ferramentas, cara? Então, tá aí, né? Um dos problemas é a organização. Por isso que eu sempre percebo muito nesse modelo de negócio, né? Com esse profissional, o que ofertar, né? Que produto ofertar, como que eu vou, qual a forma correta de introduzir o produto dentro do cliente, né? O que eu devo falar, como eu devo estimular essa venda. Então, a gente vê hoje muita tecnologia aí acontecendo, né? Principalmente na parte de força de vendas, a gente viu uma evolução grande, dando a condição onde eram as maiores dores, né? Que você, às vezes, o cliente fazia aquela venda esportiva, né? Que a gente sempre fala. Cara, venda Venda esportiva, gostei esportiva. disso. Você Explica aí vende, pra você nós venda vende, esportiva. você vende, pega o cliente pelo produto ali dentro, tira o pedido lá na frente tem o corte, né? Então é a venda esportiva. Então isso aí era uma dor muito grande na parte lá na frente pro vendedor, né? E a gente veio cada vez mais, viu a tecnologia avançando para isso, onde o próprio vendedor ele tem a condição de pelo menos ver o corte mínimo ali dentro, né? E fazer uma boa transição do pedido com o cliente. Né? E outras coisas também, outras evoluções. A gente tá vendo chegar aí a inteligência artificial, né? A gente não sabe como que isso aí vai acontecer ainda, como que isso vai refletir nos nossos negócios na parte de atendimento de força de vendas, mas pode esperar grandes mudanças. Eu já vi bastante solução já pensando nisso, né? Tem empresas que estão focadas nisso aí, pra tentar mudar a experiência. Você acredita que a tecnologia vai se substituir o vendedor até que ponto? É assim, é difícil dizer, porque a grande maioria dos varejistas ainda são pessoas que estão lá atrás ainda, né? São digitalmente adaptados, né? Então, Entendi. ainda tem essa necessidade do corpo a corpo, O cara tá muito preso na diversão ainda na na diversão. A negócio. gente vê alguns fornecedores hoje tentando migrar para a venda por aplicativo, a própria indústria de bebida. E qual que é a forma que eles estão enxergando isso? Através de grandes descontos, através dos aplicativos. Aí tem o Zé Delivery da Da Ambev, Ambev. né? A Ambev não tem só essa iniciativa. A Ambev também tem uma iniciativa dela com o varejista, onde se você comprar pelo aplicativo de clube de descontos, você tem um valor diferente daquilo que o vendedor te atende. E várias indústrias estão com essa pegada aí, Então, né? com essa pegada. Então, assim, você tá Mas e o vendo. papel do homem de venda é interessante, né? Porque a tecnologia não vai fazer a execução. Não, não faz. A tecnologia não faz. Precisa ainda do vendedor lá na ponta acessar o aplicativo,
ter uma ideia do que ele precisa, fazer o pedido ali dentro, entender que lá tem uma série de combos que ele pode ir trabalhando. Agora, uma coisa que ainda não eu vejo e eu ainda acho engraçado, né? Esses dias eu estava acompanhando um cliente nesse processo de venda. O vendedor ainda assim, estava lá presente, abriu o aplicativo junto com o comprador e ele dentro tirando os pedidos. Eu falei assim, cara, ainda precisa ainda da presença do vendedor. Então, por isso que eu ainda acho que, na minha Esses são visão, no desafios, meu né? entendimento, por mais que eu tenha tecnologia, do lado de cá ainda do varejista, ainda assim né, necessita do apoio, né? A relação, A relação. pessoa com pessoa, ela é quente, Isso, né? ela é quente. E a compra é emocional, né, gente? Sim. Isso. A não ser que você tenha muito bem claro o que você vai comprar. Eu sou um cara extremamente racional para compra. Mas tem algumas coisas que eu sou emocional. Eu preciso dar o contato com a pessoa ali e assim por diante, né? E eu acho que a venda externa ainda vai existir por muitos anos aí, mas com um papel diferente, né? Sim, com papel diferente. Então, você vê, a gente está percebendo essas ferramentas agora, surgindo. Não só essas, a gente de tempo em tempo a própria indústria se reinventa, né? E ela tenta chegar mais próximo do varejo sem passar pelo distribuidor. A gente vê isso em algumas aplicações, né? Principalmente nessa de negociação de compra. Eu vi algumas ferramentas como essa, como a Scantec mesmo é uma, né? Bacana, né? A Scantec Scantec nossa, tem uns negócios bacanas. então, eu vi surgir há alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, acho que talvez mais um pouquinho, né? E fui percebendo como que eles foram evoluindo. Foi uma grande sacada porque a porta de entrada é a indústria, né? Não é o varejista. Para o varejista, quanto é? Não é nada. Só usa, E é engraçado né? porque todas essas ferramentas que você está falando, isso eu conheço bastante, algumas, nenhuma substituiu o vendedor. Nenhum substitui. Nenhuma substituiu o supervisor. Não. Então, assim, quer ter performance? Tem uma boa pessoa, mas com muita tecnologia embarcada para você medir esse cara, né? Seria isso racional. Esse tempo atrás eu vi até uma ferramenta interessante que é um pouco diferente daquilo que a gente percebe no mercado quando a gente fala de venda por aplicativos móveis, né? Uma plataforma de B2B que ali o cliente ele entra, vê o produto que ele quer comprar, mas no momento que ele está no carrinho, o vendedor entra no carrinho dele e começa a sugerir algumas coisas. Então aí é onde eu entendo que a inteligência artificial ela vai entrar para começar a cruzar algumas informações ali dentro e sugerir algumas coisas baseadas nas últimas compras, Muito intuitivo, né? então. Muito intuitivo. Então são coisas que ainda não eu vi acontecer agora de forma ainda com a necessidade do vendedor estar atuando junto com o cliente no carrinho. Então eles estão conseguindo montar um híbrido, né? Entre o digital e ali ainda o físico, né? Então, O corpo a corpo do vendedor. no fundo, quem está sendo doutrinado ou treinado é o próprio cliente, né? Isso mesmo. Então, o papel do vendedor ele vai mudar muito, né? Em vez de ser Vai só o mudar tirador muito. de pedido, até algumas empresas não chamam nem de vendedor, é consultor de vendas. Consultor. Ele que ajuda o vendedor, o cliente a vender mais, de alguma forma. Isso. Mas eu vejo um risco grande aí, o desequilíbrio, né? Todas as ferramentas novas, elas vêm e realmente a gente vê uma escala de evolução muito grande, porém gera alguns riscos. Um risco para mim é como nós estamos treinando os novos vendedores. Porque você começa a pegar a inteligência artificial, as ferramentas, os aplicativos, força de venda, você começa a ficar muito intuitivo, certo? E aí ele fica fácil porque o sistema me dá tudo. E o talento? Como que vamos desenvolver o talento desses novos vendedores se eles começam a pegar tudo pronto? Né? Vocês estão entendendo onde eu estou indo, né? Sim. Por quê? A tecnologia já entrega tudo mastigado. Né? Eu vou falar numa papel. experiência minha, não tem nada a ver com venda externa, não. Então, eu comecei a trabalhar, não tinha computador. O primeiro computador que eu tive contato foi em 90 e... Eu não sou muito velho não, tá, gente? Foi em 94, quando eu fui para Brasília, inaugurar uma loja do Carrefour, Brasília Norte. E lá eu tive contato com o primeiro computador. Já existia computador antes disso. Tela verde. Mas a empresa não fazia gestão em sistema, né? Tinha algumas coisas lá em DOS e tudo mais. Então, eu como gestor de uma área lá, eu fui ter o primeiro contato com o computador nessa época.
Bom, quando eu cheguei para operar o computador, eu já sabia o que fazer, porque eu já fazia isso na mão. Então, todos os controles que eu fazia, nos tavernês, nos controles e tal. Beleza. Trazendo isso para hoje, se a indústria, o distribuidor, não tiver uma parte para treinar esse vendedor, olha, a ferramenta funciona assim, ela te sugere isso, por isso, por isso, por isso. Então, eu vejo que o desafio aí é equilibrar tudo que a tecnologia pode dar de suporte para você melhorar a tua penetração, tua venda dentro do cliente, e aí sim prestar o melhor serviço. Ser mais assertivo, Ser né? mais assertivo. Só que o cara que está pilotando, ele tem que entender a racionalidade de tudo aquilo que as plataformas, que os aplicativos, a inteligência artificial está sugerindo. Por quê? Porque aí eu penso que a defesa, junto no cliente ali, por que você está me sugerindo isso? Não, porque você comprou isso, assim, o sistema já faz isso, tal, tal, tal. Então, eu acho que é o desafio de equilibrar o papel da pessoa com a ferramenta de tecnologia. E aí eu tenho visto muita gente apostando tudo na tecnologia. E não Não é adianta, por isso. si só ela não resolve, né? Ela não vai resolver. Não resolve. Não vai resolver. Se a gente pegar o histórico do vendedor externo, assim, antigamente quando não tinha essas tecnologias aí digitais, o vendedor tirava no livro debaixo do braço, né? Tirava o pedido com o livro debaixo do braço, Bloco de pedido. bloco de pedido, ia na empresa, entregava o bloco, alguém lá, né, fazia Emitia as notas emitia as notas, depois veio o 0800, né, tirar e ficar ligando para passar o pedido pelo telefone. Exatamente. Aí depois veio aqueles tablets antes, Palm os Top. Top. Nossa Os Senhora. antigos palms, com 20 conexão anos de de Palm discada e tudo. E hoje está muito mais fácil, né? Hoje qualquer celular tem um livro atualizado, com um monte de sugestões, igual você comentou, Foto, com foto do produto, Informação. com Muito intuitivo. campanhas, tem um histórico do cliente, então sabe se o cliente está inadimplente, se está devendo alguma coisa, se, né, passou o pedido, se vai ter corte ou não, se o vai ter estoque corte ou não. existe o estoque ou não. Agora, se um aplicativo, né, com toda essa tecnologia, faz uma sugestão para o vendedor e o vendedor não entende, O que eu faço com aquilo? ser o que eu desastroso, faço com né? ele? Não, como eu não estou entendendo, eu vou para o cliente de forma intuitiva e vou sugerir o que eu acredito. E às vezes pode não ser a melhor solução, né? Então, eu acredito que um dos primeiros desafios que um cara que tem um time de venda externa é equilibrar o uso da tecnologia e a atividade do vendedor. Então, O papel de cada um dentro do atendimento ao cliente. o treinamento do vendedor, né? O cara Essa é tem uma que andar peça junto. fundamental. A ferramenta não vai fazer sozinho pro E que cara. tipo de treinamento um vendedor precisa? Principalmente negócio, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Com a tecnologia, na verdade, ele requer que ele seja mais capacitado do que ele era antes. Até porque é o Sim, tem seguinte, que uma mais coisa que ele habilidoso. vai precisar é do discurso. E se o discurso, a conversa, a proximidade, o talento, cara. talento do cara não vai mudar. O vendedor. Isso, o varejista, ele não abre mão disso. É. Ele não abre mão. Proximidade. Agora, se ele conhece do negócio do cliente, se ele está lá dentro sugerindo, olha, essa exposição talvez não é adequada, deixa eu comprar esse ponto de gôndola seu, deixa eu tentar alavancar o produto aqui, é bom para você, receita adicional, vamos tentar trabalhar junto, para o cliente sentir que ele realmente está junto com ele nessa empreitada, entendeu? Para entregar o produto de qualidade lá na ponta. E não somente o flex, o verdadeiro flex que a gente fala aí dentro aí, que o cara, nesse aqui é um cliente menor, compra menos, eu vou fazer um flex aqui para dar lá na frente e tal. E aí começa a fazer conta corrente. Então, assim, Mas o que é o flex, para quem não conhece? para quem não conhece o flex, né? O flex que a gente fala é você pegar ali dentro, passar o produto com um preço mais caro para um cliente para poder repassar Faz com mais gordura com um e barato gasta no outro. É o para Robin outro, Hood. né? Você fazer Tira do pobre, tira do rico e dá pro para pobre. dar para o pobre. Então, na verdade é isso. Então, onde você vê o varejista um pouco menos capacitado, você percebe a presença do flex, né? E quando você vê nas pesquisas, aí você vê a diferença do preço que cada um está trabalhando. Isso aí é fantástico. Esses dias eu tive uma experiência com um fornecedor de suco, né?
e eu sei a similaridade dos produtos, onde cada um engarrafava, eu perguntei para ele, pô, por que aqui o seu produto aqui eu só consigo vender nesse preço? O cara deu uma gaguejada lá dentro. É o Flex. É o Flex, e além do Flex, o cara ainda tem diferença de crédito CMS numa ponta na outra. Aí você vai perceber, é um monte de coisa que deixa o produto que ele é mais caro, mas o cliente não faz a conta no final. Ele acha mais barato comprar, ó, compra o preço, mas não faz a conta toda para poder ver quanto... Então, tá aí um bom treinamento, né? É difícil o vendedor que conhece essa questão de tributação e o impacto que dá na conta do E aí eu cliente. digo até mais, vou até um pouco mais longe, até o próprio cliente. O cliente ele compra pelo preço, ele não compra, ele não faz a conta Não faz a final. conta. Ele não faz a conta final. Então, e a gente vê muita gente cai nessa pegadinha, né? Exatamente. Essa é verdade. pegadinha, ela nesse segmento, é surreal. Você vê isso aí, todo dia você vê isso aí. E aí é equilibrar a tecnologia com a pessoa para que ela faça uso da tecnologia para obter melhor resultado de venda. E faça as Cara, perguntas aí é certas, treinamento, né? cara, é treinamento. Treinamento. Eu não acredito que nada vai andar só. Mas vamos voltar um pouco antes da tecnologia, que a gente vê que é uma dúvida muito recorrente dos Perfeito. empresários, né? Como que eu estruturo um time de vendas externo? Eu Pergunta olho fantástica, hein, por Eduardo? rota, eu tenho que olhar número de clientes, eu devo contratar seletista ou autônomo. Como é que eu começo? Se eu tô Posso, até para avaliar se a minha força de vendas está certa ou não. posso falar um pouquinho da minha experiência Claro. mexendo com isso? Na verdade, a gente não. Eu fiquei um pouco tempo na JC, 9 anos, 8 meses, cuidando do time de venda. Então, eu experimentei muita coisa. Primeira coisa para mim, quando você vai montar uma estrutura de venda externa, é consumo. Para qualquer decisão que você for tomar dentro de qualquer negócio, consumo. E onde tem consumo? Onde tem gente. Se tem gente, tem consumo. Então você vai. A primeira forma que eu faria hoje, se eu fosse montar um time do zero, X pessoas para um vendedor. Vou dar um exemplo aqui. X clientes. X pessoas, população, gente. Olhando para a população. Olhando, Ok. porque a população é um dado disponível. Indicador demográfico, sim. Tá. Exatamente, é disponível. E todo mundo come, bebe, toma banho, limpa a casa, tem remédio. Então, aonde tem gente, tem consumo. Então, se eu fosse começar um negócio do zero hoje, se eu falar, Renato, vou montar uma distribuidora, vou vender qualquer negócio. Primeira coisa assim, quantas pessoas por vendedor, quantas pessoas vão sustentar um vendedor? É um potencial de mercado, né? Potencial de mercado, certo? E eu não estou falando de preço, não estou falando de logística e tudo mais. Ótimo. Eu estou falando de pensar o quê? Para que esse cara ganhe dinheiro, a região tem que ter pelo menos X habitantes. Então, o que eu usava lá? Um número bacana, principalmente no interior e tudo mais. Na capital um pouco diferente. Mas vamos pensar aqui, qual a tecnologia que eu usava? Eu pegava uma cidade acima, até 30 mil habitantes, ela sustentava um vendedor. Isso nós estamos falando de venda de produtos de consumo mesmo. Produto de consumo. Alimentos. Alimento, higiene, beleza e tudo mais. Aí você vai para outra categoria, você tem que rever esse número, né? Mas a ideia é a mesma, né? O conceito é o pode mudar mesmo. o parâmetro, Sim, né? Porque bens duráveis, o ciclo da compra do consumidor é mais longo. Cosméticos pode ser outra régua, mas é o mesmo conceito. Mas é o mesmo conceito. Então, assim, quando eu falo de consumo direto, é aquilo que é recorrente. E de ciclo curto. Então, você como pessoa, padaria, hortifruti, açougue, produto de limpeza, produto de higiene, é recorrente. Então, você tem um ciclo de compra curto. E dentro dos 30 dias, 40 dias, você está sempre comprando para consumir isso, certo? Aí você vai para um carro, o ciclo é mais longo, aí você vai para um telefone celular. Então, é entender do negócio que você está montando, qual que é o ciclo, certo? Tendo o ciclo, quantas pessoas vão sustentar? E aí sustentar o vendedor, gente, é porque vendedor não para se não ganha dinheiro. É bobagem o empresário, o gestor, pensar num time de venda, pô, esse cara tá ganhando dinheiro demais. Se ele tá ganhando dinheiro mais, porque ele está fazendo o trabalho dele.
Cara, eu queria ter todos os vendedores igual o Lindomar. Lindomar é um vendedor, virou amigo, a gente é conhecido do Pará. O cara é mosca branca, bicho. O cara é mosca branca. Ele domina. Ele domina. Eu vou contar o caso dele um pouco mais na frente. Então, voltando aqui no conceito, Eduardo. A primeira coisa é qual o tamanho de população para sustentar a pessoa, o vendedor. Seja ele televendas, seja isso. Ok. Uma vez definido isso, você tem um primeiro critério. Porque você já tem um potencial ali para ele vender, para ele não virar, para aquela atividade não ser bico. Vou pegar Para a venda não ser um bico pra exatamente. ele. Quer ver? Vou pegar um dado assim. Hoje, em média, nessa categoria que a gente está falando aqui, de alimentar, higiene e beleza, o consumo médio das famílias por mês de 190 a 230 por pessoa. Até ontem mesmo eu estava fazendo uma pesquisa, estava voltando de Belo Horizonte, e aí fazendo uma pesquisa para entender na região aqui como que estava o consumo, quanto que uma pessoa gasta por mês com a cesta de alimento em um supermercado. Até foi um cliente que me pediu isso. Então, de 190 a 200 reais. Então, se eu tenho uma cidade que tem 30 mil habitantes, certo? E esses 30 mil habitantes consomem durante o mês 200 reais, nós estamos falando em 6 milhões. 6 milhões de reais de potencial da praça. Cara, o cara vai vender 6? Não. Tem os concorrentes, tem a Você indústria. já definiu o tamanho do bolo, né? Exatamente. Vamos ver que fatia que eu dou conta de pegar. Então, a primeira coisa é entender a dimensão que suporta um vendedor. Depois, cara, e tudo isso é disponível. É esse que é o bacana. As pessoas não pensam na hora de montar uma rota e as informações estão todas disponíveis. Cara, e se tiver uma variação? Cara, se tiver uma variação de 10%, cara, você vai errar menos. Entendeu? Então, aí sim eu identifico o potencial daquela cidade, daquele município, daquele bairro, assim por diante. Certo? Mesma coisa vale para montar uma loja. Cara, eu vou montar uma loja, um supermercadista quer montar uma loja. Eu aprendi isso no Bressa. O Estevão sempre fez pesquisa. O Estevão nunca abriu uma loja sem pesquisa. Na verdade, assim, abriu algumas lojas sem pesquisa, depois identificou que precisava ter pesquisa para errar menos, né? Cara, e aí não errou mais, entendeu? Ou a margem diminuiu demais a margem de erro. Então, voltando aqui, população, potencial de venda. Dentro do potencial de venda que você tem, você definiu, não, cara, um mercado de 6 milhões, se eu pegar aqui 5% desse mercado aqui, eu já pago um vendedor. Ele já ganha dinheiro com a minha comissão. Certo? Bom, o cara vai vender 300 mil, com 300 mil comissão de 2%, o cara vai ganhar 6 pau. Pô, 6 pau é bom pro cara. Então, eu já identifiquei que naquela praça cabe um vendedor. E assim, eu faria região por região. E aí o cara quer fazer tudo. O cara quer fazer tudo. Então, a primeira coisa, população, potencial. E aí tem um problema. Bom, pensei no meu time de venda, estruturei, vou fazer a região toda. Aí eu vou lá para a área dele. Logística. Tá. Logística. Aí eu tenho que, na hora que montar um time de venda, eu tenho que pensar como é que eu vou servir na logística. Não adianta prometer para o cliente Exatamente. e não entregar, né? Então, eu montei toda uma estrutura. A venda esportiva. A venda esportiva. E aí eu montei toda uma estratégia fantástica. Pô, essa região aqui cabe 25 vendedores, eu vou vender tanto. Beleza, mas e a logística? E o estoque? Né? Então, eu tenho que pensar como é que eu vou servir. Porque o vendedor vai tirar o pedido ali. E aí, normalmente, em alguma região que você vai abrir, o teu cliente está acostumado com o nível de serviço. Então, os concorrentes estão lá, você está entrando e assim por diante, né? Ou você está ampliando o teu negócio. E aí eu tenho que sentar com a logística e falar assim, é possível? Quanto que eu, vendedor, preciso gerar de volume para você, logística, conseguir me servir na medida que é a expectativa do cliente? Cara, parece complexo isso, mas é simples. E aí, na hora que você pega todo esse fator e negocia com a logística, fala assim, não dá para abrir essa praça agora. Não dá para abrir essa praça agora. Né? E aí a minha experiência fala o seguinte, comece sempre pelos grandes centros. Por quê? Você vai facilitar a vida da logística.
Na hora que você facilita a vida da logística, você serve melhor. Fecha a rota, né? Então, Já paga a despesa. e já, exatamente. Aí o cliente começa a ver, porra, eu comprei lá do Renato, né? E o Renato me entregou certinho. E entregou rápido, do jeito que ele combinou. E esse negócio de entrega eu acho que vai ficar para outro capítulo, né, Eduardo? Então, montar um time de venda externa. População, potencial. Combinar os prazos. Logística. Como que você vai servir, certo? Entendeu? Que é a primeira etapa. Para mim, com esses 3 pilares, você fizer um bom planejamento, você vai minimizar muito os erros. Aí tem perfil do vendedor. Uma entrevista de campo, né? Então, o supervisor, o gerente, quem for responsável por aquela pessoa que vai atuar lá, não estou nem falando em ferramenta ainda. E as pessoas acham que é muito fácil montar um time externo. É simples, mas é trabalhoso. Então, pegar um roteiro de entrevista, ó, eu vendo o quê? Não, eu vou vender, eu sou um atacado, vendo generalista, entendeu? Aonde que eu iria hoje contratar um vendedor? Na rota. Eu ia Já conhece a região. Já conhece a região. Eu ia entender nas lojas aonde eu quero vender, qual o nível de execução que tem, tentar falar com o cliente e assim identificar na operação um bom vendedor. Renato, funciona muito? Isso diminui o erro. Mas tem outras ferramentas de seleção também, o currículo, tal, abre LinkedIn, então tem muita ferramenta de selecionar. Mas eu ia validar tudo aquilo que eu busquei por ferramenta, eu ia validar em campo. E a famosa pergunta, né? Seletista ou autônomo? Eduardo, vamos lá. Vai muito do que você vende, perfeito? Porque eu não sou advogado, mas eu tenho alguma experiência. Na relação, o seletista ou o RCA, o desempenho ainda está nas ferramentas que você tem de cobrança nas pessoas, e na pessoa. Se ele é um vendedor, ele vai vender bem. Cara, eu já tive vendedor fantástico e vendedor que eu queria matar. E eu tinha representante fantástico e representante que eu queria matar. Qual que é a diferença deles? A diferença era a relação. Por quê? Como eu tinha um nível de controle razoável, então eu conseguia identificar o representante ruim muito rápido, porque eu tinha lá os dashboards, os KPIs, as medições todinhas, e eu conseguia identificar o vendedor também ruim. Certo? Mais do que a relação, e aí a relação está muito no risco que o empresário quer correr. Certo? Não, eu quero ser um cara meio Ambev. Eu quero rota fixa, eu quero isso. Cara, tem que ser seletista. Quero matinal, que tem que ser seletista. Tem. Porque o SA você não pode insurgir subordinação. Esse é autônomo. Então é uma matéria que os advogados têm que discutir. Não quero nem levantar essa bola toda aqui, não. Mas para mim está muito mais. Isso é uma relação comercial, certo? E os dois funcionam. Depende muito do que a empresa quer, do gestor, do empresário lá. Os dois funcionam. Para mim, a diferença está no resultado. Boas ferramentas de gestão, como o cara falou aí, tecnologia, mercado e tudo mais, né? Indicadores muito bem definidos, né? Certo? A regra clara. A regra clara. A regra clara. E gestão, cara. Gestão. Acompanhar, né? Acompanhar. Execução. E eu escuto umas lendas. Né? Não, CLT é melhor. É melhor por quê? Não, porque ele é subordinado. Mas você acompanha o seu seletista? Não. Cara, aí vai estar na pessoa. Ele está livre, ele decide. Está solto do mesmo jeito. Está solto do mesmo jeito. Entendeu? Aí você tem seletista bom por quê? Porque o profissional que está lá naquela posição, ele tem um nível de compromisso com ele mesmo, com o resultado, que o outro não tem. E tem vendedor, gente, tem representante, não precisa de gerente não, tá? O gerente faz atrapalhar. O gerente trabalha. É impressionante. O cara bom dá as métricas para ele. Ele vai. Ensina ele e deixa ele ir. Deixa ele ir. Entendeu? Então, Eduardo, se eu fosse montar um time hoje, primeiro, população, potencial, certo? Seleção na rota, certo? Negociar com a logística
o que são os parâmetros Combinados, mínimos né? que eu preciso porque a logística é complemento da venda. Então, valor mínimo de rota, prazo de entrega, né? Exatamente, o quanto que eu preciso gerar de pedido para você conseguir me entregar, e qual prazo que você consegue me entregar, e assim por diante. Que aí tem como diz, os problemas da logística. Caminhão próprio, terceirizado, isso não é problema da venda, né? É. Então, basicamente, com esses 4, 5 pilares aqui, eu já conseguiria dimensionar o quanto de gente que eu queira e como é que seria a minha atuação num time externo. E forma de remuneração desse vendedor? Cara, o Os vendedor principais- tem que ganhar muito dinheiro, né? Deixa eu corrigir aqui minha fala. O vendedor tem que ter muito dinheiro disponível. Quanto mais vender, mais os dois Exatamente. ganham, né? Eu penso que a comissão é um negócio. Vendedor é remuneração variável, gente. É remuneração variável. Eu defendo isso. Agora, como fazer uma remuneração variável? Eu penso que você pode ter uma remuneração variável baseada em indicadores de performance. Não só venda, né? Não Venda só pode ser o venda. principal, mas tem Positivação outros de importantes. itens, margem. Muito, cara, inadimplência, devolução, você Inadimplência. tem assim, mas sempre pensando que é variável. Quanto melhor o meu desempenho de venda, quanto melhor o meu desempenho nos indicadores, mais dinheiro eu ganho. Entendeu? Porque esse cara, ele tem que ser motivado e a conta tem que ser simples, né? Eu vi um negócio, eu achei até interessante esses dias, né? Eu até fiquei perguntando por qual motivo seria, né? Eu vi um pedido que pingou lá no cliente, um pedido que estava um pouco distorcido, né? Algumas coisas que ele não tinha pedido, enfim. E o comercial entrou em contato com o vendedor e falou assim: não, alguma coisa aconteceu errado, mas não devolve não, deixa eu pagar isso aí. Pode ser no seu preço de venda. E ele pagou para não devolver. A multa da devolução, meu irmão, o indicador dele ia estourar lá embaixo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei assim, cara, vai cair o indicador. Ele preferiu pagar a conta. Aí isso aí, você acaba tendo um vendedor mais comprometido, até com o cliente. Não vou fazer de novo, né? Não vou- Ter mais atenção. Ele pode ter errado, né? Também, né? Pode, porque ali Pode ter talvez, errado, né? na minha visão como cliente, eu falei assim, cara, esse cara tá preocupado, se esse cara tá desse jeito aí, ele não errou porque ele quis ou ele não tentou, né, passar alguma coisa. Realmente ele tava preocupado com isso. Foi uma bolinha. E aí você não sabe, porque quando é bola mesmo, os caras, não, então devolve aí, tá tudo certo, né? O se colar, colou, né? Mas esse não, tava um pouco mais preocupado. Aí às vezes até eu pensei nisso, rapaz, você deve ter algum indicador atrelado a isso aí, nas devoluções, alguma coisa nesse sentido. E aí você vê o pessoal vai se organizando, né? Eles vão se organizando. Então é uma coisa a menos para lá atrás no back, onde você tem porque uma coisa dessa, uma devolução dessa, o custo logístico aumenta um monte de coisa. É prejuízo para todo mundo. Pra O cliente todo ficou mundo. sem a mercadoria, o vendedor perdeu a comissão, a empresa gastou dinheiro, o CD teve que separar, teve que movimentar. Tem um Esforço risco de maior. voltar variado, né? Com produto danificado. Tem É também. problema para todo mundo. Pra todo mundo é problema. E aí, Eduardo, até complementando um pouco do que o Caio falou aí, eu defendo uma remuneração variável. E aí você vai falar, Renato, mas se o cara vender pouco? Aí eu volto para a primeira fala minha. É porque o gestor estruturou ruim a rota. Tem que revisitar a rota. Porque assim, Ou o vendedor não está se dedicando. Performando. Alguma coisa tem que ser. Tem que ser, né? Por isso os exato. indicadores. Então, assim, é básico, assim, tem muita gente, eu vejo muito isso acontecer, alguns erros infantis. Não, vou dividir. Cara, dividir rota para aumentar a venda é uma boa estratégia. Só que você tem que ter racionalidade. O custo hoje de um vendedor, e aí é engraçado porque tem muita gente que dá errado e quer ir para vendas, né? Não, vou vender porque eu vou ganhar dinheiro. Cara, venda é muito complicado. Primeiro que venda, dependendo do modelo que você escolher, você só investe, né? Você só vai ter retorno 6 meses, 8 meses. Então você tem que ter capital para vender. Tem. O representante comercial, eu conheço muito representante, caras ricos, dono de fazenda e tudo mais. Mas, bichão,
O cara trabalhou um ano e meio, só passando cebola, só tirando custo, Na hora que construir começa a uma colher fruto, carteira, ser reconhecido como o cara que conquistar a confiança do cliente, né? Então, aí a remuneração variável, o cuidado dela ser efetiva começa pelo gestor. Uhum. Então, a estrutura de rota que vai viabilizar que nessa rota, nessa região, nessa praça, nessa cidade, tem potencial de vender que vai dar sustentação para esse cara. Uhum. E aí medir o desempenho do cara. E a medição com o vendedor, ela tem que ser quente. Ela tem que ser quente. É dia, é semana, é quinzena. Chama o cara, qual a dificuldade e assim por diante. Porque senão você não ajuda o cara a tracionar. Uhum. E aí algumas pessoas cometem alguns erros gravíssimos. Na ânsia de contratar, promete garantias. Em vez de trabalhar a estrutura de rota, selecionar o cara correto, ele quer cobrir a área. E aí comete algum erro que para mim é um erro fatal. Eu vou te garantir tantos reais de comissão. Isso Sem jamais. nenhuma contrapartida daquele profissional de venda. Aí, bichão, gente é gente, né? E todo ser humano gosta do conforto. Encheu a barriga. Encheu a barriga e aí você começa a ter problema. Então, as coisas na venda externa são muito sensíveis. Remuneração variável, porém a responsabilidade daquela região sustentar o vendedor ou o representante, para mim, é da empresa. Uhum. Certo? É lógico que o talento é do cara. O talento é do vendedor. Mas eu tenho que ter racionalidade, número de clientes e assim por diante. E aí, nessa experiência minha com o atacado há bastante tempo, a gente começa a ter alguns parâmetros, entendeu? Eu não tinha nenhuma rota de varejo mesmo, que dava dinheiro para o vendedor se não tivesse 45, 50 pontos de venda. Então você começa a criar algumas referências, né? E aquilo começa a falar, pô, se eu fizer diferente disso, vai dar errado, cara. Vai dar errado, né? Esses pilares são importantes, né? São, e aí é o aprendizado, né, cara? Então, olha lá, população, potencial, número de clientes e assim por diante, você vai estruturando o seu modelo para montar um time externo. E o talento é igual você falou, tem que ter o talento, porque você vê cada um que tem muita gente preparada. Eu percebi esses dias atrás um vendedor de castanha, por exemplo. Deu show. Cara, show. O cara contava do produto dele e você fala assim, rapaz, esse cara entende, esse cara preparou. Vou comprar. Você compra. Não, e às vezes o cara é sincero, olha, a minha aqui tem isso, mas a minha é muito boa nisso. Então o cara, você vê que ele se preparou para poder vender. Entendi. Né? E aí E passa a vende a confiança, passa a confiança. Vende a E quando você passa a confiança, esquece. Aí, assim, as próximas ele vai ver, né? Ele vai saber que você é sincero, que você tá ali junto com ele, e aí vai embora, entendeu? E isso o aplicativo não faz, né? Isso o aplicativo não faz, não. A Aí tecnologia não faz isso, não. Não faz isso. Não faz isso, não. Então, por isso que eu não acredito tanto ainda nessa migração, né? De 100% tecnologia. A tecnologia vai substituir tudo. Bobagem. Isso não vai acontecer, não. Ainda precisa ainda do bom e velho vendedor ali dentro para passar essa confiança ainda. Mas o cara do copy tá lascado com a inteligência artificial, né? Está. Mas assim, eu vejo, tem muitas iniciativas aí, tem muita gente trabalhando pesado, né? Agora, essa da indústria, um setor que eu ficaria, né? Nesse momento, um setor que requer um alerta é o atacar a distribuição, né? Porque você vê a indústria... Mas o atacado está se movimentando muito também, cara. Não, mas é por esse motivo. Eu ainda vejo que é por isso também, porque estão aparecendo muita coisa. E assim, você vê a indústria chegando mais perto, cada vez mais perto do varejo. Cara, esse assunto é bom. Gostei de você puxar isso aí. A indústria vai chegar no varejo. De tempo em tempo ela sempre faz isso, de 5 anos. Ela sempre fez isso. Sempre fez isso, a vida toda. Sempre fez isso. Só que ela não tem estrutura logística para atender o varejo. Não tem. E aí o papel do atacado, do vendedor do atacado, do vendedor da indústria vão mudando. Mas, Renato, aí eu concordo com você em relação ao produto chegar na ponta.
Mas a entrega, eu digo dos benefícios, das bonificações, Vai vir das direto da indústria, campanhas. cada vez mais. Porque você vai recordar, você veio de atacar a distribuição, você ficou lá muito tempo. Quanto que o atacar a distribuição não retém de benefício que deveria estar na ponta? Cara, era muito. É muito. Porque o dinheiro vinha da indústria para o atacado fazia o que Que queria. queria. Agora, ela não está pegando o dinheiro, beleza, você quer distribuir, é com você. Mas a grana, Você vai pôr nisso, nesse, ela assim, está assado. distribuindo onde ela quer. E está Cara, tendo que eu acho informação de que eu penetração. acho que ela tá ajudando o atacado a vender mais. Sim. Porque assim, aí vem a história da eficiência, né? Esse ramo de atacado, ele ensina muito, porque cada dia mais concentrado. Por quê? Por causa da eficiência. Muita empresa de atacado pegava esse dinheiro e transformava em resultado. Sim. E não olhava para dentro. Eficiência logística, esse problema de rota. Sim. Mesma coisa que acontece com a rota do vendedor, acontece com a rota do motorista. Porque o cara é externo também. Né? De entrega. E aí a rota mal montada, não performava, e aí por diante. Mas isso vai acontecer. Na verdade, isso já aconteceu. Já Já aconteceu. Esse canal, o canal de distribuição, ele Já mudou. e ainda está mudando, né? É. Porque o canal digital não parou de crescer. Não. Então, alguns tipos de produtos não compensam. Se você for fazer a conta, não compensa ir no supermercado comprar, por exemplo. Exatamente. Não Mas são todos, você né? precisa de alguém para levar o produto do ponto A para o ponto B. Sim. Então muda-se os papéis. Muda-se os E papéis. aí o desafio da venda mesmo é esse, como que eu vou chegar? E nós estamos falando de venda externa, estamos falando do homem, né? Do cara que sai de casa na moto, no carro, que chega no ponto de venda, faz uma lista de falta, e essa lista de falta, que era uma lista de falta que ele fazia no papel, hoje ele vai receber uma sugestão de falta baseada na última compra, na estratégia daquela indústria, o cara vai ser bombardeado ali de informação e ele vai tirar o pedido, vai empurrar, vai bater o mix, aí o cara lá não pagou a mercadoria que ele tinha um indicador de mix lá que ele tinha que fazer. O que eu vejo é o seguinte: nessa mudança desses papéis, o vendedor não vai perder o teu posto. Não. Ele vai mudar A forma de atuar. a forma de atuação. Vamos falar de tecnologia. Eu estava aqui mais cedo em casa, lá, escovei o dente, fui tomar um café, estava vendo. Aí eu recebi um postzinho no Instagram de uma calça. Não é o vendedor da loja que me acionou, mas é o vendedor. Quem foi o vendedor? O algoritmo? O algoritmo. Entendeu? Então, é importante demais. Mas aí eu avancei, né, simulei uma compra. Não comprei, porque eu não conhecia o produto. Falei, não, vou brincar aqui. Acredita? Recebi um WhatsApp, porque eu fiz o cadastro. Oi, eu sou a Michele, tal. O vendedor. É isso mesmo. Então, você percebe que mudou o papel? Eu fui Tem integração entre eles Eu agora. fui esquentado pela inteligência artificial. Por quê? Porque eu estava olhando algumas calças e aí veio o algoritmo. É isso aí. E tem gente que fala assim, eu não vou entrar na rede social porque, cara, hoje você é chipado, cara, isso é bobagem. Todo momento. Então, eu entrei... Carrinho aberto é o mais fácil de você pegar hoje, né? Carrinho aberto é Pesquisou os vídeos uma mais vez. quentes que já tem. Percebe que a pessoa novamente entrou? A pessoa novamente entrou? Aí a inteligência artificial ou o algoritmo não vai conseguir me esquentar. Quem vai me esquentar para comprar vai ser a pessoa. E a gente tem que estar preparado o seguinte, a gente falou muito de logística, né? E a moçada tá dando um jeito de se reinventar também na logística. Então, Total. Então, assim, ao ponto eu tô vendo a movimentação grande de grandes lojas de atacarejo, o cliente entra, faz o pedido, vai ter que entregar? Não, monta ponto de retirada, click collect. Acabou. Monta ponto de retirada, os pontos estratégia de retirada, com armazenamento quente e frio, o cara passa ali dentro, digita, recebe a senha no WhatsApp,
passa ali, passa, retira, tá na rota dele, ele pode escolher o lugar que ele quer retirar. Exatamente. Então, Ainda mais quem tiver distribuição. quem tiver distribuição, então, ou seja, ele não tem mais, o custo logístico dele o custo logístico vai cair. Então, a gente tem que estar preparado para essas movimentações, porque quando você fala de tecnologia para isso, eu visitei uma indústria dessa em São Paulo um tempo atrás, e ele já estava construindo todos esses hardlock para condicionar esses produtos, né? E hoje tá aí, ó. Hoje a gente brinca carne de vaca, tem muito aí. Viu? E esse é um problema clássico, né, da logística de você, como tem muitos canais de venda, ainda mais agora que eles estão integrados, Ponto de retirada. Uau. aonde que eu tenho que colocar o meu estoque? É isso aí. Porque ele não sabe se o Renato vai comprar a calça dele pelo Instagram, aí tem que chegar na casa dele, ou se ele vai preferir ir na loja comprar para Exatamente. experimentar, né? Ou se ele vai querer, de repente, comprar e receber aonde ele estiver viajando. Então, essa definição de estocar em qual ponto, né? A previsão de demanda ali em qual ponto, é um dos problemas clássicos hoje da E eu logística. acredito muito nesse modelo de ponto de retirada, né, de click collect, de você ali dentro você pegar e né, passar e comprar pelo aplicativo e retirar em um determinado ponto onde você entende que está próximo da sua rota, entendeu? E isso Em é importante, determinados né, cara? horários. Isso aí é o fechamento da venda, né? Sim. E faz todo sentido, né? Porque o maior custo de entrega é a última milha, né? É. O custo de entrega. Então é mais barato você tirar a calça da fábrica lá de São Paulo do Sul e vir para Goiânia do que você, dentro de Goiânia, entregar na casa de quem Exatamente. comprou. Então é E você impressionante, mas é joga um mais caro. volume todinho naquele ponto, naquele horário. Então você faz Porque você várias concentra. entregas. Você concentra. Então concentra em alguns pontos Todo estratégicos. que a logística reduz. concentrada, a percentual dela é muito mais baixa. Ponto. Então, eu acredito nessas evoluções agora para os próximos tempos, sabe? O pessoal amadurecer, porque isso vai amadurecer, né? A gente tá vendo aí qual foi a revolução do chat GPT hoje, né? Então, todo mundo fala hoje de chat GPT. E algumas coisas ainda vem meio truncado, ainda não vem tão assertivo, mas Ah, mas estão acertando assim, a mão. Estão acertando a Cara, mão. isso é normal. Toda coisa nova tem seu ajuste, né? O impressionante disso aí é a velocidade que os ajustes estão acontecendo, está cada vez mais rápido. Sem dúvida. Então, Não. ele começou só com texto, agora já tem imagem junto, e ele já consegue, né, ver vídeo e fazer um resumo, já consegue escrever artigos, Resolução de problema. resolução de problemas. Resolução de problema. Então não é só matemático, ele consegue ter Racional. a parte cognitiva junto, né? Esses dias, eu estava na reunião, eu faço reunião com um time diário, né? E eu separo o meu time de desenvolvimento, atendimento, e pelo menos para fazer aquele trabalho de você acompanhar o corpo a corpo, porque muita coisa está online hoje, né? E numa reunião apareceu um erro de um aplicativo, cara, eu coloquei, aí o programador falou, cara, eu coloquei isso aqui no chat GPT lá, mas, cara, você tá de sacanagem, tá colocando isso aí para mim no chat GPT, eu falei assim, e alguma vez você conseguiu resolver? Algumas vezes eu consigo resolver, viu? Aí eu falei assim, não, você tá de brincadeira. Ué. É porque todo mundo pesquisa ali dentro, vai criando uma base de E conhecimento você tira para um isso. problema recorrente, ué. E aí eu falei assim, pô, mas você tá de brincadeira para isso? Ele, para isso. Isso tá fora, chefe, tem muita A coisa inteligência, como diz, o valor intelectual corre risco. Corre isso. Corre risco, né? Então, e eu vejo o risco esse é um negócio perigoso para mim. Primeiro, o intelecto corre risco. Segundo, o quanto isso vai ser a verdade absoluta. Veja bem. Qual que é o viés que tem, né? Não, Porque pensa só, eu faço um artigo, alguma coisa falando de uma matéria que não tem nada a ver, esdrúxulo. Isso toma uma potencial. O algoritmo vai entender isso, porque está na rede. Ó, todo mundo está falando que isso aqui, o azul é verde. Todo mundo está falando que o azul é verde. E aí pega o ignorante lá na ponta e vai lá no chat GPT, qual é a cor do azul? Aparece o verde. Aquilo virou verdade. Então tem um risco aí. Eu concordo, mas também a gente não deixa de correr esse risco com o conteúdo produzido por seres humanos também. Né? Também, isso. Mas aí nós vamos entrar em política e vai ficar tenso aqui. Não, mas vamos voltar aqui. Vamos voltar para o assunto. Na parte de vendas, Renato, eu queria voltar um pouco e o vendedor, então, a gente já entendeu que a forma de estruturar uma rota, né, o potencial, os principais indicadores, formato de remuneração, mas
qual que é o apoio que ele tem que ter, né? Do lado da empresa? Mas Qual a que é o gente suporte? precisa abrir um pouquinho mais de indicadores para esse cara. Eu acho que tem alguma coisa de indicadores para o gestor que é importante, tá? E aí, todas as ferramentas que eu conheço, elas dão esse suporte, entendeu? E o importante para mim, do gestor e do vendedor, e aí, cada um na sua posição, o primeiro indicador é agenda e cumprimento de agenda. Então, eu tenho uma agenda pré-estabelecida, certo? Como é que eu estou na execução dessa agenda? É um indicador que o vendedor tem que ter, o representante, certo? E que o seu gestor imediato também tem que acompanhar, né? Por quê? Porque aí, cara, é só lembrar de quem é visto. Ponto. Eu aprendi essa frase aí tem uns 30 anos. Só é lembrado quem é visto. Então, o cara pré-estabelece uma agenda e não a cumpre, quem está comprando não lembra dele. Então, o primeiro indicador para mim é o cumprimento de agenda. Primeiro indicador é o cumprimento de agenda. A presença. A presença. Depois, o segundo indicador dessa agenda, o quanto que eu estou convertendo. Então, eu tenho uma agenda lá com 30 clientes num ciclo, pô, cumpri as 30 agendas, certo? E converti aí 20 clientes, né? Então, 66% da agenda eu consegui converter em pedido. Então, agenda, conversão, certo? Depois, o que eu vendi e como eu vendi. Então, aí, Mix. o total da venda, o mix, a rentabilidade. Cara, se você conseguir medir rentabilidade com pedido, é fantástico. Mas se você não conseguir, pelo menos por cliente. Entendeu? Então são indicadores muito simples. E eu falei desses aqui, porque se esses você faz bem feito, você pode colocar. Eu tenho mais de 30 indicadores no time de venda. Mas esses são os primeiros, né? Tem uma agenda, cumprir a agenda, qual foi a conversão da agenda, certo? Quanto eu vendi e a qualidade dessa venda. Cara, 4 indicadores. 4 indicadores. E aí você pode remunerar para o cara pela venda e a qualidade da venda. Né? Quanto que eu vendi e qual a qualidade da venda. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu te pago uma comissão, eu tenho um orçamento de comissão de 5%. Certo? E à medida que você vende, você ganha a comissão. E aí eu pegaria esses 5%, colocaria 3 na venda total e 2 pela qualidade da venda. Tem uma política bem estabelecida de desconto, está tudo bem organizadinho, né? Então, o que eu faço com isso? Falo, cara, você tem 5% de comissão, 3 é pela venda, 2 é pelo resultado da tua venda. Então, você precisa me entregar uma rentabilidade de X, se você entregar abaixo disso, sua comissão vai cair. Às vezes ele nem precisa saber a margem do produto, né? Não, só uma política de só desconto, uma política de já desconto resolve a parada. Porque é muito comum, e aí os moscas brancas não fazem isso, e a maioria dos vendedores, as moscas brancas, não sei se todo mundo sabe, não existe, né? Quando existe é raro. Então, quando eu falar mosca branca, que são pessoas raras, que têm um talento realmente diferenciado perante os outros. O vendedor mosca branca, você não precisa dizer isso para ele. Ele não depende do desconto para vender. Grande valor. O valor que ele entrega é muito maior. Entendeu? Mas a maioria dos vendedores tem medo de perder a venda e realmente usa o desconto. Que é normal, cara. já entra dando desconto. Eu fico os caras ficar puto assim, pô, o vendedor já deu os 10% de desconto. Cara, se põe no lugar dele, ele não tá tão confiante, ele não tá tão preparado. O cliente, ele tem uma relação, ele é conhecido, mas ele não tem uma relação plena com o cliente. Então o desconto para ele é importante. O cliente pergunta quanto é. Aí ele já ficou mesmo, vou perder a venda. Né? Aí ele já chega, não, cara, o preço é 10, mas você tem 10% de desconto. O cara com desconto é tanto. Cara, já perdeu todo o poder de negociação. Tem um cliente nosso que é, assim, da consultoria, tem um cliente engraçado, que é de agropecuária. E aí, numa das reuniões nossas com ele, política de desconto ele explicou, né?
E aí, cara, chegou um cara para comprar lá, o cara tava indo para o Paraguai, ia comprar um trem que não tinha nada a ver. O cara nem sabia que... Não... Deixa eu explicar. Quando eu vou comprar uma coisa que eu preciso, mas eu não é recorrente, eu não sei o valor. Por exemplo, eu uso o desodorante Rexona, aquele cinzinha Rolon. Eu uso ele tem 52 anos. Eu sei quanto vale. Então, Até indo pra pescaria precisa de um canivete. aí eu vou comprar um canivete. Quantas vezes na vida eu comprei um canivete? Se é 10, se é 15, se é Aí, 20. cara, aconteceu isso lá. O cara chegou para comprar um produto que ele precisa, ele anotou, mas esqueceu de comprar, que ele ia na região do Araguaia ia pescar. Cara, e o vendedor falou: "Não, é tanto, mas você tem 15% de desconto." Tá, então É dá. por quê? Só porque é bonito? Porque se ele não desse, o cara ia comprar de qualquer jeito, o cara precisava do produto, né? Entendeu? Então tem essa fragilidade do vendedor e é importante quem gere entender que o vendedor também é frágil com isso, né? Então eu faria dessa forma, Eduardo, 4 indicadores, começaria com os indicadores realmente operacionais, que fazem diferença, que move ponteiro. Renato, mas agenda e conversão mas isso não move ponteiro. Move. Quanto mais distante do cliente, menos venda. Quanto mais perto do cliente, mais venda. Então são indicadores de operação. Ou você está visitando muito, então você vai ter mais conversão. É positivação, né? Você está visitando pouco, você vai ter menos conversão. Certo? E isso é para qualquer tipo de venda, né? Seja ela online, seja isso, seja aquilo e tal. E aí, os algoritmos aí, e hoje o digital hoje é muito interessante. Você vai nas agências de marketing e fala: "Renato, você precisa ter tantos de alcance para ter tantos de conversão." É estatística, cara. Conversão de funil é assim. Né? Sempre assim, entendeu? Aí, Eduardo, eu penso que esses seriam os indicadores, Não, bacana. né? Dá sequência aí. O suporte, né? Qual que é o apoio que o vendedor precisa do lado da empresa, né? Seja em nível de informação, de logística, a gente já falou um pouquinho, né? Isso que você está falando para mim é muito importante. Quando você vai estruturar um time externo, e muitas vezes a gente pega assim e puf, solta o cara. Não, põe vendedor, tá precisando vender e tal, põe autora aí. Primeiro, na hora que você estabelece as regras de negócio, o seu negócio não é só venda. O seu negócio é maior que a venda. A venda é uma parte do negócio. Então, para suportar o representante ou o vendedor, você tem que ter uma política de crédito. Como é que você vai conceder crédito? Perfeito. Então, você tem que dar suporte para ele. Então, você precisa treiná-lo na política. Não é só ele chegar lá, quer vender para o Eu cliente, quero vender tá de qualquer liberado. forma. Não é assim. Então, vamos lá. Você tem que ser um setor de crédito e você tem que ter uma política de crédito. Essa política de crédito, ela tem que ser permeada. Inclusive, se o vendedor for bom, ele vai explicar para o cliente qual é a política de crédito da empresa. Uhum. E, cara, é impressionante. O vendedor tem medo de falar isso para o cliente. Cara, eu vi isso demais. Chega o representante. Tem empresas que têm política. Ó, as primeiras 3 compras é à vista. Qual que é o problema disso? Aí tem que É combinar a isso regra com do o jogo, vendedor, né? É a regra do jogo. Regra do jogo. Né? Então, o cara chega no cliente, prospecta e não fala para o cliente a política. Então, você tem que ter suporte na parte financeira. Uhum. Crédito. O segundo financeiro é a cobrança. Então, você tem que suportar o vendedor com informações e com uma política clara para que ele desempenhe o papel dele de venda. Ok? A logística nós já falamos, certo? E aí tem a parte logística. Tem a parte CD, que é a operação, E a parte de transporte. e a parte de transporte. Então, CD, teve corte, não teve corte. Então, o vendedor precisa saber o que a empresa está fazendo com o pedido dele. Uhum. E precisa repassar esse follow-up para frente, né? Tem que chegar nele. Tem que chegar no cliente também. porque Exatamente. hoje é uma dificuldade que eu vejo, é o vendedor que ele, igual o Renato falou, ele tem receio de falar algumas coisas para o cliente e ele corre de algumas informações, né? Por exemplo, vamos pensar que o cliente está lá inadimplente com o boleto. Às vezes o cara esqueceu de pagar, ou às vezes não pagou mesmo e fez um pedido ali dentro para ver se passa, né? E aí o cliente na ponta está esperando o pedido,
todo momento, né? E em nenhum momento ele tem um retorno, olha, não vai passar, né? Me ajuda com isso aqui, tá em aberto isso e tal. Esse detalhe, eu acho que esse complemento também, o vendedor ele não acaba não fazendo, né? Esse follow-up da venda, né? Isso é um Exatamente. problema porque o cliente fica lá na ponta aguardando, né? O vendedor com um monte de receio. Cara, você comprou. É. Você comprou, você espera chegar. Às vezes o cliente até aceitaria pagar um pouco mais para receber o produto, né? Mais No rápido. prazo combinado. É. Não é nem mais rápido, mas um prazo combinado. Né? É melhor entregar aquela combinada. Não Sempre, adianta né? eu combinar com você, cria a expectativa de uma data. Se chegar antes pode ser problema, porque o cliente pode não ter história. Cara, eu vou contar um caso, vocês vão Chegar rir depois aqui. também. Tem uma praça na divisa com Goiás que chama Chapadão do Céu. Eu conheço. Chapadão do Sul e Chapadão do Céu, a divisa Goiás e Mato Grosso do Sul ali. E eu tinha uma dificuldade muito grande de colocar um representante. Lá é uma região rica pra cacete. Cara, lá é assim, Beverly Hills, a soja. Então, uma cidade pequena, mas com muito rica. Eu tinha dificuldade de colocar um representante. Todo representante que colocava lá não sustentava. Mas tinha todos os indicadores para sustentar um vendedor. Bom, aí eu decidi tirar o vendedor e coloquei o televendas. E eu vou falar um pouquinho de suporte de televendas, para entender. Coloquei o televendas para atender. Na época, o televendas, eu coloquei a supervisora para atender. E, cara, eu falei, Regiane, você atende isso aí porque é uma praça importante para nós, a gente tem que desenvolver ela. Não dei muita orientação, porque a supervisora já tinha muito do conceito da empresa. Cara, mas ela foi habilidosa demais. O que ela fez? Mapeou os clientes. Sintega está aí disponível para muita coisa. Internet está disponível para muita coisa. Viu o tamanho de loja e tudo mais. Cara, e ela combinou com os clientes. Porque lá na JC, realmente o Mato Grosso, aquela região, a JC é líder. Então, mix muito bom, e portfólio muito bom. Então, o cara precisava comprar, o cara queria comprar do JC. E só que a gente não estava competente para atender a região. E aí, o que ela fez? Mapeou os clientes e começou a tirar os pedidos por telefone. E aí, nessa de tirar os pedidos por telefone, ela tinha que fazer uma carga. E eu lembro muito bem, a carga mínima para me mandar lá era 65 mil reais. Então ela tinha que vender 65 mil reais para me mandar um caminhão para entregar. Que era o frete mínimo. Eu tinha um custo logístico, eu tinha que equilibrar essa conta. E aí nessas de visitar os clientes por telefone, e aí ela identificou o maior cliente da cidade. E era uma senhora. Não sei a idade dela, falou senhora porque era mulher. E combinou com ela, cara. Combinou com ela, ó, eu vou pegar o pedido de todo mundo, mas eu preciso fechar a carga. Para mim fechar a carga, eu tenho que ter isso, isso, isso. Aí a cliente falou, não, faz o seguinte, tira o pedido de todo mundo, que precisar completar, eu completo. E aconteceu. E aconteceu, mano, no primeiro caminhão, no segundo caminhão, daqui a pouco eu tava mandando 2 caminhões por semana. Aí, o que eu fiz? Regiane, põe um vendedor. Tem um vendedor lá e... Eu tava suportando. Tava suportando e tudo mais. Então, voltando um pouco aqui. A empresa tem que suportar o vendedor e o vendedor tem que combinar com o cliente. Então, as regras logísticas tem que chegar no ponto de venda. O ponto de venda tem que entender. Mas também primeiro tem que chegar no vendedor, no seu representante. Ele tem que saber o que ele precisa fazer para que a empresa possa suportar. Então, a gente falou de suporte na parte de financeiro, crédito e cobrança, na parte logística, o ciclo de entrega, qual a quantidade mínima ou o valor mínimo que eu tenho que vender para que você viabilize a entrega. Televendas nas áreas vagas. Vou chegar lá, né? Aí o apoio a vendas. Relatório, informação. Que aí, vamos lá, apoio à venda, um cadastro de cliente, né? A questão das informações, e aí pode ser através de aplicativo ou de um BI e tudo. Como é que vendedor tem que ser quente, então tem informação que tem que ser no ciclo diário, outras no ciclo semanal, para que ele consiga corrigir a rota para fechar o mês. Né? Né? Bater as metas, né? Quantas vezes a gente já viu o vendedor bater na trave no finalzinho, no porque não dia, tinha informação. Você deixou de vender um pedido pequeno porque não sabia, né? Não tinha informação. Não tinha informação, e aí ele perdeu uma campanha, deixou de cumprir alguma regra, perdeu dinheiro porque ele não tinha informação. Então você tem que ter um suporte financeiro, você tem que ter um suporte logístico, e o logístico não é só as regras, mas alguns problemas de entrega, de avaria do motorista, como é que trata. Então o cara tem que entender essas regras,
tem que ter um apoio a vendas ali, e aí suporte à venda, torre de controle, aí tem, cada um põe um nome. Mas é o que é? É informação para o cara de como ele está e para o caminho que ele tem que chegar. Então, eu estou aqui na metade da rota, estou na metade da minha jornada de metas, né? Então tem que fazer mais esforço, menos esforço. Não, o mês está muito bom, eu vou superar todas as metas e assim por diante. E aí tem um negócio que é interessante, que é quando você estrutura uma equipe externa, tem os turnover. Faz parte, né? Faz parte. Né? Como diz lá a Ambev, 10% do time vai ser trocado um ano. Né? E aí, para suportar a rota, e não o vendedor, aí o negócio da empresa, eu sugiro que você tenha um back-office aqui, seja através do supervisor ou do televendas. Entendeu? Porque sai aquele vendedor, por algum motivo, ele mudou de profissão, comprou um supermercado, você demitiu o cara mesmo porque ele é ruim, ele foi para o concorrente e assim por diante. Aqueles clientes daquela região precisam ter uma relação com o CNPJ. Para não ficar só amarrado ao vendedor, Para ficar, né? não, O relacionamento. O desempenho está no vendedor, mas a relação está no CNPJ. Defendo isso toda hora. Então, aí entra ferramentas de tecnologia, né? CRM também para ajudar eles. CRM, televendas e assim por diante, que aí você se faz presente no ponto de venda, né? Entendeu? Eu penso que se você... cara, tudo que eu falei aqui, nada é fora da curva. Todo mundo tem, só que não usa. Básico, né? Básico. Existem Não estou inventando vários. a roda aqui, não. Nem estou falando aqui que você vai trazer lá um cara de pica das galáxias. Não. É a rotina básica mesmo. O básico bem feito. O básico bem feito, entendeu? Básico bem feito. Não, bacana. Bacana. Foi muito boa a conversa, né? Mas, como todo bate-papo, tem que acabar uma hora. Então, queria agradecer vocês aí. Foi muito bom. Fiquem atentos aí no nosso canal, que sempre vai ter vários assuntos interessantes aí e que tenho certeza que vocês, escutando esse bate-papo nosso, vai conseguir colocar muitas ferramentas na prática e ter bons resultados aí. Obrigado a todo mundo, né, Obrigado. que ficou os insights aqui, né? O próximo podcast nosso tem assunto muito bacana, né? E a gente vai receber um convidado aqui no próximo podcast para falar de gestão de price, gestão de estoque. Vai ser muito divertido. Gente, até a próxima. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima.